Vamos ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Essa é uma palavra pastoral, é uma palavra de alerta. E Deus me deu um tema muito difícil de tratar, mas um tema importante. Dizem que remédio bom é o remédio amargo. E eu quero dizer algo que o Espírito falou para mim dizer a vocês. Isso serve para mim e serve para todos. Mas todos nós estamos a um único passo de uma queda. Um único passo de uma queda. E minha oração é que o Espírito Santo nos alerte antes que a gente dê esse próximo passo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. 1 Coríntios 10, 12. O apóstolo Paulo, ele vai exortar a igreja de Corinto sobre cristãos que acham que têm uma vida espiritual tão sólida, tão poderosa, que se tornaram soberbos, arrogantes, insensíveis. E Paulo lhes escreve dizendo assim: aquele que considera estar de pé, aquele que considera estar bem, aquele que considera achar sobre si mesmo que não tem nada que lhe desabone, cuide-se, para que não caia. Porque só tem um que corre o risco de cair: quem está em pé. Quem está no chão não tem risco nenhum. Quem já perdeu tudo não tem nada a perder. O risco é quem ainda tem. Quem ainda tem família, quem ainda tem casamento, quem ainda tem unção, quem ainda tem emprego, quem ainda tem reputação. Aquele que está de pé não é para relaxar. Cuide-se para que não caia. Eu sei que é um pouco ruim de falar isso. E eu não gosto de ficar falando, vira para o lado e fala para o seu irmão. Mas agora você vai falar. Só hoje. Você vai olhar para ele e vai dizer: você está a um passo da queda. Deixa eu ver se vai ter um glória a Deus. Não tem. Não tem. Não, é forçado. Isso aí é forçado. Não tem. É difícil dar um glória a Deus depois de ouvir isso e falar isso, não é? Pois vamos ouvir a palavra. Feche os seus olhos. Espírito Santo, fale conosco nesta noite. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Não há nada que aconteça na terra que o céu não saiba. Não há nada que seja surpreendente aos Teus olhos. Então alerta-nos, fale conosco, quebre as maldições. Que esta palavra seja chave. Que esta palavra seja liberdade. Que esta palavra seja liberdade para a minha vida. Chega de escravidão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Existem muitos perigos que nos rodeiam. Nossa igreja é uma igreja de multidões. E existem coisas que me preocupam como pastor, de ter uma igreja de multidões. E uma delas é que o crescimento numérico sem transformação espiritual não vale nada. Olhar e dizer, a Lírio lota todo o culto, tem lounge, nossa igreja tem pessoas que vão embora de tão cheia que é. Isso não significa que nós estamos crescendo como igreja do Senhor. Achar que a bênção de uma igreja, a prosperidade de uma igreja é a multidão, e porque tem uma multidão, Deus está aprovando o culto, não tem nada a ver. Você pode parecer que está em pé, mas pelo lado de fora, caindo. Outro perigo que a gente pode correr é a superficialidade religiosa. É termos aqui dentro uma performance de cultos cheios, igreja muito bem organizada, todo mundo trazendo visitantes. Nós estamos tomando as redes sociais,
Nossos cultos têm uma audiência avassaladora, uma das maiores audiências da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do hemisfério sul do planeta Terra. Mas, por trás de tudo isso, do culto grandioso, não temos uma vida de santidade. Não temos uma vida comprometida em obedecer aquilo que Deus espera de nós. Vivemos de qualquer jeito. Então temos cultos abençoados, mas não gostamos do confronto. Como já me deparei com muitas pessoas que vêm conversar comigo, querendo ouvir da minha boca palavras que sejam doces ao ouvido. Mas quando há um confronto, ai do pastor ou de alguém de falar que aquilo que eu gosto de fazer é pecado. Ai de alguém olhar para mim e dizer que as minhas escolhas são erradas, pois eu quero uma fé que combine comigo. E se não combinar, eu vou dizer que Deus não está aí. E aí entra o grande perigo de uma igreja enorme, grandiosa, e de qualquer igreja que cresce no Brasil e no mundo, a tolerância com o pecado. Olhar para o pecado, que é o maior câncer espiritual. Porque o pecado, ele não vai principalmente destruir sua reputação, sua vida, seus sonhos, seu ministério, sua saúde. Não, o pecado vai afastar você de Deus. O maior dano do pecado é que você vai orar e Deus não vai ouvir. Você vai chorar, 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 e pessoas vão estender a mão, mas Deus não vai. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida, e o ouvido dele não está surdo, mas o meu pecado. O meu pecado faz uma separação. Então você pode falar bonito, você pode ir para o monte, você pode trazer óleo de Israel, não vai acontecer nada. E aí a gente começa a permitir pequenos desvios morais dentro da nossa vida, financeiros. A gente canta, a gente toca, a gente dança, a gente vem à igreja, a gente dizima, mas a gente não trata o pecado na nossa vida. E todo pecado que não é tratado se torna uma cultura. Cultura é aquilo que eu faço sem precisar me preocupar. Cultura é o hábito. Eu faço tanto aquilo que eu faço agora sem nem raciocinar. É o carro que eu vou dirigindo sem pensar que tem que trocar marcha ou pisar no acelerador, porque dirijo o carro há tanto tempo que os movimentos já são automáticos. É o copo com água que pego no armário de noite que nem preciso acender a luz, porque já peguei tantas vezes água naquele filtro que minha mão já sabe certinho onde está o copo e onde está a torneira do filtro. Pecados que estão na minha vida. A gente vem à igreja, canta, mas não se importa de estar morando amaziado. Não se importa. E daí? Moramos juntos, para que se casar? Para que casar? A gente está lá. E aí a gente vai vivendo, vai passando e vai descobrindo pessoas que estão na igreja há 10, 15 anos, 20 anos, que não se preocupam em cumprir a lei dos homens. Ou então, ter um namoro, vivendo como marido e mulher. Está tudo bem. Não estamos aqui para investigar a vida de ninguém, mas nós entendemos que quando trocamos as estações, pagamos um preço. Quando eu quero viver uma vida de casado, numa época de namoro, quando eu for efetivamente casado, coisas não vão funcionar na minha vida. Porque toda precipitação traz um precipício. Então estamos na igreja, cantando, brincando, louvando a Deus, mas tendo uma vida ativa sexual, ainda solteiro. E achamos que está tudo bem. Está tudo bem. É assim mesmo. Olha a minha idade, ou eu já fui casado outras vezes. Mas o meu namorado, a minha namorada, nem da igreja é. Então, ele não vai entender, pastor, que eu tenho que esperar o casamento. E eu vou perder esse partidão? Então, eu vou para a cama com ele. E aí a gente vai olhando para tudo isso e a gente chega aqui com uma cara de pau dizendo para Deus: receba a minha adoração, Senhor. Quando a Bíblia diz que nós não deveríamos nos abrasar. Que se for para viver uma vida assim, que se case então. Mas a gente olha para tudo isso e acha que Deus não vê. Ou então, o jugo desigual. A Bíblia diz que comunhão tem a luz com as trevas, a justiça com a injustiça. A Bíblia diz: não vos ajunteis a jugo desigual. E a gente vai lá e passa um branquinho na Bíblia, passa lá um leak paper e cobre esse versículo e vai se ajuntar. Uma coisa é você estar no mundo, outra coisa é você estar na casa de Deus e deliberadamente fazer e dizer que está tudo bem. Ou então a pornografia. Estarmos viciados em entrar na internet e ver vídeos pornográficos. Homens casados, mulheres, sem falar daqueles que bebem.
e fumam descaradamente. Estão na igreja há anos, mas têm o hábito de ainda beber e fumar, e quando alguém lhes confronta, eles vão dizer: isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ou então, falar palavrão. Qualquer fechada no trânsito, ou qualquer lugar, soltamos palavrão, falamos coisas sem lembrar. Se já é feio falar palavrão sozinho, ainda mais falar palavrão com filhos sentados no banco de trás. E falamos. E aí chegamos aqui num culto dizendo: eu estou na igreja, porque nós temos a falsa sensação de que porque estamos no meio de uma multidão, Deus não vê a individualidade. Não queira se esconder na multidão. Eu talvez não te veja na multidão, mas Deus vê cada um de nós. Dá a impressão que a gente chega aqui e fala: não, eu estou aqui, ó, no cantinho. Deus tem os dois zoião em você, lindão. Ou então quando a gente olha para dentro de casa e bate na mulher, bate no marido. Porque tem mulher também que desce o braço. Hoje tem que falar dos dois lados. Tem mulher violenta. Tem. Bate, agride, espanca. E muitas vezes era melhor quebrar o braço do que ouvir o que sai da boca do outro. Tem vezes que é preferível partir minha perna do que partir meu coração. Porque a perna você engessa e depois você recupera. Um coração quebrado demora muito tempo para voltar. Mas a gente aqui dentro é um santo, é um anjo, e dentro de casa é um demônio. Fala com a mulher, com o marido, com o filho, como se fosse não vou falar cachorro, porque tem cachorro que é tratado muito melhor que gente. Fala como se fosse um demônio. Ignorante, mente no trabalho, mente, desobedece, sonega imposto, não paga o que deve, caloteiro, pega dinheiro dos outros e não paga. E acha que o irmão que vendeu para você vai esquecer e vai comprar de novo de quem tu está devendo. Meu Deus do céu, posta indireta na rede social, peito de fora, busanfa de fora, e a legenda é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não está faltando nada mesmo, está tudo lá. E depois a gente vem e acha que é uma maravilha. Ou então, querido, o perigo. Olha que coisa terrível. Lembra de pirâmides financeiras? A pirâmide financeira, ela expressa uma das maiores maldições que existem. Porque qual é o objetivo da pirâmide financeira? Alguém que não quer trabalhar e quer ganhar dinheiro rápido. A pirâmide financeira é um demônio. Todos os países que criaram pirâmides na vida se quebraram na idolatria. Da onde veio as pirâmides? A ideia de pirâmide: Egito, Oriente Médio. A pirâmide aponta para algo. Não existe pirâmide na Bíblia. Deus nunca foi adorado com uma pirâmide. A pirâmide financeira qual é? O fraudador oferece que você vai ganhar um rendimento que não existe no mercado. Você vai pôr lá, ó, coloca R$1.000 aqui. Se você deixar aqui em um mês, você vai ter 50% de retorno. E se você deixar aqui um ano, eu te devolvo 100% mais tantos por cento. E aí você vai lá e coloca. Os primeiros investidores da pirâmide, o que acontece? Tem o que espera, porque vai entrando mais gente. E os mais antigos recebem o dinheiro prometido. Quando ele recebe o dinheiro prometido, os primeiros que entraram na pirâmide convidam todo mundo. Convida o pai, convida a mãe, convida a avó, convida o cachorro, convida todo mundo. E vai colocando gente. E quanto mais animado com os primeiros resultados, mais amigos vão, mais amigos entram. E quando faltam novos participantes, porque o sistema não se sustenta, todo mundo colapsa. O sistema quebra. E todo mundo tem perda de dinheiro. O que é isso? O que é uma pirâmide financeira? E lembra o faraó dos bitcoins no Brasil? Quantas e quantas pessoas perderam dinheiro com ele? O que significa isso? Ganância disfarçada de oportunidade. É uma armadilha. Eu estou na igreja, eu canto que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O diabo desfila de mini saia dizendo: vem ganhar dinheiro fácil. E lá vai o crente com a língua para fora dizendo: quanto que eu aplico, quanto que eu aplico, quanto que eu aplico. Ou então nós estamos falando de bets, que é o grande momento, o grande perigo. Já peguei gente na igreja, sentado em lounge, com o celular na mão, jogando.
Põe pelo menos aquela película que ninguém vê do lado. O que é a bet? É o lucro imediato. Como é que Deus vai te prosperar? Se você joga azar. Como é que algo vai abençoar você se chama azar? Você sabe que só no Brasil, os jogos de bet movimentam em torno de 20 a 30 bilhões, não é bilhões de reais por mês. 20 a 30 bilhões de reais por mês. E hoje, 10% da população brasileira, absolutamente 22 milhões de pessoas, já jogaram na bet. E desses 22 milhões, 5 milhões são beneficiários do Bolsa Família. E dos 22 bilhões que eles faturam, 3 bilhões vem de Pix, de beneficiários do Bolsa Família. Gente que recebe dinheiro para comer, ou deveria, para comprar comida, e está jogando. E 29% dos evangélicos já apostaram na Bets. Significa que a cada 100, 29 já apostaram e dizem que 27% já estão viciados. Esse é o jogo. Enquanto a gente está aqui lotando os cultos, e eu quero que você venha, mas se não houver uma mudança espiritual, se não houver uma radicalização de santidade, se nós não buscarmos a Deus como temos, todos nós aqui estamos um passo da queda. Porque o nosso adversário sabe destruir. Eu quero ler um texto com vocês, que vai mostrar um pouco o modus operandi do diabo. Porque hoje nós não estamos um passo da queda. Eu quero declarar que nós estamos um passo do arrependimento. Em nome do Senhor Jesus. Esta palavra vai resgatar eu e você desse buraco, porque eu não vou cair. A minha casa não vai quebrar. O meu nome não vai sujar. Em nome de Jesus. Os meus filhos não terão vergonha de mim. Eu declaro, pastor, mas eu estou quase lá. Mas as mãos de Deus vão te resgatar nesta noite. As mãos de Deus vão nos sarar nesta noite. Gênesis capítulo 2, verso 16 fala assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma, leia a próxima palavra comigo, livremente de qualquer árvore. Qual árvore que o homem podia comer? Qualquer árvore. E o Senhor ordenou, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Põe o próximo. Mas não coma apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, certamente... Quantas árvores Adão e Eva podiam comer? Todas. Menos uma. Quantas eles podiam comer? Todas. Quantas eles não podiam comer? Uma. Vamos ver o que o diabo faz. Venha lá, a serpente. Versículo 1 do capítulo 3. É a primeira estratégia para fazer você cair. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, olha o nível da pergunta. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? Quantas árvores Deus falou que eles podiam comer? E quantas não podiam comer? Mas a pergunta da serpente está dizendo, é verdade que Deus falou para vocês não comerem de nenhuma? Toda vez que o diabo começar a criar uma avenida para você cair, ele vai tentar aumentar a restrição. Deus falou assim, ó, não coma de uma. O diabo vai dizer, é verdade que Deus falou para você não comer de nenhuma? A estratégia do diabo com Adão e Eva é a mesma estratégia de hoje. Qual é a dinâmica? A dinâmica de contrariar o efeito do que Deus disse. É como se ele falasse assim, olha, esse negócio de não viver a vida mundana, é verdade que vocês realmente não podem se vestir? É verdade que vocês não podem frequentar lugares onde todo mundo está? É verdade que você realmente, para ser um crente, tem que ser um tapado, um sonso? É verdade que
que você tem que viver, ser um alienado dentro de uma igreja? É verdade que você só vai lá para dar dinheiro para o pastor? É verdade, eles colocam aquilo que Deus nos colocou com um peso que não existe. Para que eu comece a dizer, nossa, como Deus é ruim, como servir a Deus é ruim, porque o objetivo do diabo é distorcer, é desviar os olhos das coisas que Deus nos mandou desfrutar, e nos concentrar numa única coisa, que é para mim a segurança. Gente, tudo que Deus chama de pecado, Ele não fala para eu não fazer, não é porque Ele quer me privar do prazer, é porque Ele quer me salvar. Tudo que a Bíblia diz, não faça isso, é porque se eu fizer, eu vou me lascar todinho. Eu vou me perder. Então ele está dizendo, é verdade que você não pode comer de nada? Não é verdade que você é um jovem cristão e é um careta? É verdade que você não pode transar no namoro? É verdade que você não pode, nossa, você não pode pegar um dinheirinho aí, você não pode dar uma fumadinha? É como se ele falasse, é verdade que você não pode ter nenhuma alegria? É verdade que você não pode ter nenhum prazer? É verdade que você não pode ter nenhuma satisfação, como se servir a Deus, como se obedecer a Deus não fosse a real fonte de prazer? Não aquele prazer isopor, que eu durmo com prazer e acordo com aquela culpa que deixa a minha cabeça do tamanho de um bonde, mas o prazer que me faz acordar com dignidade e dormir com dignidade. Não tem nada melhor do que o sono. A Bíblia diz que eu me deito e durmo porque o Senhor me sustentou. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus nunca vai privar você do prazer, Deus nunca vai privar você, mas é do jeito de Deus. Aí a serpente continua. A mulher responde, põe para mim o versículo 2 de Gênesis. A mulher responde, podemos comer do fruto das árvores do jardim, que é isso que Deus falou. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. O que a Eva está falando? Deus falou para eu não comer dessa única árvore, porque é bom para mim não comer, porque se eu comer eu vou morrer. Olha o que a serpente disse, certamente não morrerão. A serpente está dentro do jardim, ela não levou Adão e Eva para o inferno, ela está falando com Adão e Eva num ambiente onde Deus visita. Toda a viração do dia, Deus vai no jardim. Aquele jardim era maravilhoso, porque a gente acha que a tentação está no prostíbulo, que a tentação está na biqueira, que a tentação está na esquina escura. Não, a tentação está no jardim. Eu posso estar sendo tentado dentro da igreja. Pode ter gente dentro da igreja me levando para o mau caminho. Porque estar numa igreja não é sinal de caráter. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. O único perfeito aqui é Jesus Cristo. E não vem com esse negócio, ai pastor, eu estava na igreja e o fulano me enganou e ele é crente. Quem diz que está na igreja é sinal de honestidade? Não é. Deveria ser, mas não é. Então não fica se encantando porque está na igreja e dá meia dúzia de glória a Deus, aleluia. Vai orar e pedir a Deus discernimento e sabedoria, porque Ele dá ilimitadamente àquele que pede. Aí a serpente olha e fala assim, Deus falou que se você comer, vai morrer? Morre não, besta. Morre não. No meio do jardim que Deus criou, a serpente teve a audácia de dizer que Deus é mentiroso. É aquela pessoa que fala assim, e aí, vamos? Ah, não vou, né? Você sabe o que a Bíblia diz, não dá. Ai, menino, para com isso. Certamente isso aí não vai acontecer nada não. Deus nos ama. Jesus é amor, amor. Jesus é amor. Vamos lá. Vai morrer não. Vai fazer mal não. Porque o pecado e o diabo sempre vai minimizar a consequência. Porque se você souber a real consequência do pecado, você não vai cair nele. Mas o que ele faz? Morre não, bobinho. Normal. Coisa pequena. Coisa boba. É tão gostoso, é tão maravilhoso. Isso é uma bênção. Isso é uma maravilha. Isso é coisa de Deus. Deus está nisso. Você tem que entender que a Bíblia é um livro assim antigo.
Mas assim, no final, Deus ama a gente, Deus ama todos nós. Deus ama. Você acha que Deus fica preocupado com esse negócio que ele falou que é errado, que é pecado? Nada. Deus quer a gente. Vai morrer não, pode comer. Come aí a maçã. A consequência do pecado, imagina, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Ela coloca os olhos de Eva na fruta proibida, dando a Eva o desejo de degustar. Então a primeira coisa que a serpente faz é aumenta o que Deus disse que não podia. E aquilo que Deus disse também que não, e o efeito daquilo que Deus disse que não podia, ela diminui. Então assim, é verdade que você não pode comer de nenhuma fruta, ela aumenta. E a consequência, vai morrer? Morre nada. Entende? Faz tudo o que você quer, que não vai acontecer nada. Ah, mas não pode. Pode, porque não vai acontecer nada. Aí vem o terceiro, versículo 5. Olha aí, ó a jogada. Deus sabe que no dia que você comer isso aí, é por isso. Ah, Deus me perdoa, só para ilustrar a palavra. Esse Deus aí é malandrinho. Deus ele não quer que você coma essa fruta, porque ele sabe que no dia que você comer dele, os seus olhos vão se abrir. E você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Sabe o que ele está falando? Deus não quer que você come, porque se você comer disso aí, você vai ser igual a ele. E Deus não quer concorrência. Imagina, você vai virar uma deusazinha. Adão vai virar um deusinho. Não. Satanás está colocando uma suspeita na cabeça de Eva, de que o fruto, na verdade, vai tornar ela melhor. Vai tornar ela, esse pecado não vai te diminuir. Pelo contrário, você merece. Você está carente, você está sem dinheiro. É uma oportunidade única. Você tem todo direito. Você tem, você pode. Deseja. Na verdade, quem está falando contra, essa pessoa quer te limitar. Você está ficando velho. Olha o tempo passando. Olha aí, está todo mundo fazendo. Na verdade, isso é inveja dos crentes. Isso aí é a Bíblia que quer te segurar. Meu Deus, você tem um potencial enorme. Ah, se você comesse dessa fruta, você ia ver. Satanás, ele estava removendo da tentação a categoria de pecado e fazendo a tentação, o pecado virar uma bênção. Quando ele diz assim, se você comer da fruta, você vai ser como Deus. O que significa isso? Você vai ser uma bênção. E tem pecados que o diabo vai dizer, isso é uma bênção. Esse dinheiro sujo é uma bênção. Essa amizade tóxica que está enfiando um monte de incredulidade na sua cabeça, mas ele é um amigo tão presente, ele te atende toda hora. Essa pessoa aí que está do teu lado é uma bênção. E o pior, a gente vai comer o fruto da morte dizendo, eita glória, que bênção, como eu estou sendo abençoado. E todos dizendo, não é pecado. Não é pecado. Quantas e quantas vezes eu encontro pessoas que me abordam lá na mesa, querendo fazer perguntas. Esses dias uma pessoa chegou para mim, eu fui até meio grosseiro, e a pessoa falou assim, ela falou sobre um pecado, e eu disse, isso é pecado. E a pessoa disse, não é pecado. Eu disse, tá bom, mas está escrito na Bíblia. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, também pastor, a Bíblia foi escrita por homens. E eu olhei e disse, ué, você queria que fosse um cavalo que escrevesse a Bíblia? Quem que ia ter que escrever se não fosse um homem? Um cavalo que não ia escrever. Foi um homem inspirado por Deus. Mas a gente fica desesperado quando a gente olha para a Bíblia e ela fala assim, não para aquilo que eu quero, e eu não concordo com ela. Então tá bom, seja seu próprio Deus. Mas não queira transformação, não queira vida eterna, não queira o céu, não queira triunfo sobre a morte, não queira cura para as feridas, porque a Bíblia diz que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Deus não vai brincar, Deus não vai jogar com a gente. Ou nós entregamos o nosso coração a Ele e vemos uma vida em santidade, ou nós nunca saberemos o que é uma vida em abundância, irmãos. Vamos gastar todo o nosso dinheiro dizimando e não adianta. Não adianta entregarmos nosso dízimo se não tivermos santidade. Não adianta ficarmos
estamos cantando aqui. Aí você diz, pastor, mas está ficando apertado. Sim, nós estamos ampliando a igreja. E eu poderia fazer uma palavra aqui para animar ainda mais todo mundo, para vir para a igreja. Mas eu não estou aqui para enganar. Porque a igreja pode ter parede preta, a igreja pode ser moderna. Mas nós não somos uma casa de show, nós somos a casa de Deus. E se você não acordar, o diabo vai querer te destruir sim. Todos nós estamos a um passo da queda. Todos nós estamos a um passo da vergonha. Todos nós estamos a um passo de perder a nossa família. Todos nós estamos a um passo de perder o nosso casamento. E o diabo está dizendo, se você comer do fruto, não tem consequência. Ele está dizendo, não é desobediência não. Ei Eva, não é desobediência, joga na bete. Fica com essas conversas. Paquera, gente que não deve. Pega dinheiro, engana essa moça, engana esse moço, brinca com as emoções de um, brinca com as emoções do outro, está tudo bem. E aí, vem a parte terrível, põe o versículo 6. Quando a mulher viu, olha que interessante, a fruta do pecado nunca é feia, né? O que a Bíblia fala? Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e atraente aos olhos, e desejável. Essa é a desgraça. Porque se o pecado fosse ruim, a gente fugia dele. O negócio é bom. O negócio é atraente. O negócio é gostoso. O negócio, quando a gente olha, dá aquela balançada. Mas o que acontece? Além de ser gostoso, além de ser atraente, o diabo já colocou na minha cabeça que não vai fazer mal nenhum. Ele já colocou na minha cabeça que aquilo que Deus falou, Deus é cafona. Deus é um velho gagá, nem sabe o que está falando. Você acha que vai? E sabe qual é? Ele mistura o pecado com a beleza. Fala comigo, pecado misturado com beleza. É assim que a tentação vem. A tentação vem misturada com a beleza. A beleza, a sedução, sentidos, desejos, tudo à flor da pele. E aí a gente não vê outra coisa na frente. A gente quer. É uma fragrância, um cheiro. É um envolvimento que o mundo parece que fica fincado naquilo. Não tem outra coisa. É um negócio que me toma. E eu nem consigo pensar no dia de amanhã. Eu quero mais. Eu não consigo pensar nas consequências. Eu estou cego. Eu estou esquecendo que eu estou num jardim feito por Deus. Que a maior presença que fez tudo isso vem falar comigo todo dia. E agora eu estou achando que aquela presença é mentirosa. Eu já não me sinto mais bem aqui. Eu já não quero olhar para nada que Deus fez. Eu tenho um jardim inteiro, mas eu só estou com uma coisa na cabeça. Aquela única fruta que Deus falou para não comer. Essa essência desejável aos olhos engoliu a cabeça de Eva. E esse passo a dominou. Ela aceitou. Escuta aqui! A Eva aceitou que o diabo era verdadeiro e Deus era mentiroso. Ela aceitou, porque ela comeu do fruto que Deus falou para não comer, porque a voz do diabo disse, Deus está mentindo. Deus falou, não roube, não mate, não adultere, não levante falso testemunho. Não faça isso, não é porque eu tenho crise de toque, não, é porque eu te amo. E vai dar ruim. Isso aí vai acabar com você. Isso vai acabar com a sua vida. Vai acabar com a sua fé. Eu não estou falando isso aqui porque eu sou ruim, não. É porque eu te amo. Anda pelo caminho certo. Vive uma vida de honestidade. Dependa de mim. Sofra pela santidade do que ter prazer no pecado. Porque a santidade te dará vida e o pecado te dará morte. Lute, se afaste de quem está te levando para um buraco. Mas está todo mundo dizendo que é normal. A voz de Deus não é a voz do povo. A voz de Deus não é a voz do povo. Você não é todo mundo. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E podem me chamar de careta, podem me chamar de bitolado. A jornada vai mostrar quem é quem. O que aconteceu? Dentro do jardim eles comeram.
A vergonha os tomou. A humilhação os tomou. Adão podia andar lá com o bigolinho balançando, não tinha nenhum problema. Não tinha que ter vergonha. A Eva podia andar lá com os peitos de fora. Não tinha vergonha, mas agora mordeu a fruta proibida. Ao invés de ser parecido como Deus, eles tiveram vergonha. A malícia entrou no seu coração. A intimidade que era todo dia na viração do dia, Deus ia lá. E você imagina o papo que rolava entre Deus, Adão e Eva, que coisa maravilhosa. Talvez se deitavam debaixo de uma árvore e ficavam ali conversando sobre a criação. Mas naquele dia, como Deus sempre fez, Deus perguntou: onde vocês estão? Aonde? Porque eu estou no mesmo lugar que sempre estive. É vocês que estão se escondendo atrás dos arbustos. Hoje, a minha oração é que Deus nos alerte. Porque o diabo vai dizer: você pode viver dessa vida do jeito que você quer. Você tem tempo. Você tem tempo para sair disso. E Deus manda dizer: você está a um passo da queda. Você acha que ainda tem uma jornada de segurança. Você não tem mais. Você está a segundos de cair, de quebrar. Porque a carne nunca vai melhorar. A nossa carne nunca vai melhorar. Você pode estar cheio do Espírito Santo. O diabo nunca vai se converter. O pecado nunca vai ficar mais fácil. Sou eu que vou me enchendo de Deus. E eu não posso achar que com o tempo os desejos ficam mais fáceis. Que com o tempo eles vão desaparecer. Que as minhas falhas de caráter vão sumir. Não. Eu tenho que ter vigilância. Porque sem vigilância a minha carne, que nunca vai melhorar, vai encontrar uma brecha. A minha carne, que nunca vai melhorar, vai encontrar uma brecha para quê? Para me derrubar. Para destruir a minha vida, para destruir a minha família, para destruir o meu trabalho, para destruir o meu ministério. E hoje, antigamente o pecado era trabalhoso. Hoje o pecado está na mão do celular. Antigamente você pecar tinha um trabalho enorme. Eu lembro das locadoras, videolocadora. Um camarada que queria assistir um filme pornográfico era quase um vencedor. Porque ele tinha que ir lá para o fundo da locadora. Tinha aquela salinha com a cortininha. Lembra disso? Quem lembra disso? Eu nunca fui lá não. Eu vi que tinha. A gente passava perto assim para ver as capas assim de longe. Que negócio é isso aí? Mas o camarada tinha que ter muita decisão para alugar um filme. Lembra disso aí? Quem lembra dessa época aí? Não estou falando que você alugava não, só quem lembra. Os mais novos não lembram, mas na época da videolocadora, sei lá, tinha a salinha, a cortininha, aí o fulano ia lá, pegava o videozinho, aí ia na fila da locadora e ainda mostrava aqui, ó. Tá aqui, quero alugar aqui. Hoje não tem mais locadora. Hoje você não precisa passar vergonha, porque você pode pegar o seu celular e não precisa pagar. Hoje você compra bebida pelo iFood. Você não precisa ir no mercado comprar um bar comprar uma vodka. Você compra e entrega na portaria da tua casa, ninguém vê. O pecado hoje está cada vez mais fácil de se fazer, mas cada vez mais destrutivo. Quanto mais você permitir que as tentações cheguem, mais você vai ser destruído. Sabe qual é a minha oração? Coloque parapeitos espirituais na sua vida. Sabe o que é o parapeito? Você tem uma sacada no seu apartamento. Se não tiver aquele parapeito, você fica distraído, você cai. O parapeito é aquele negócio: eu quero até correr, mas alguma coisa vai me segurar. A minha carne nunca vai melhorar. E eu preciso ter limite. E o que é limite? Ore. Tenha pessoas de Deus que você preste conta. Por que eu posto vídeo de manhã, de tarde, de noite? Porque de manhã, de tarde, de noite tem coisa que não presta na internet. Pelo menos você vai aturar o pastor Diego de manhã, de tarde, de noite. Já acordo, já coloco um vídeo lá para você ouvir. E à tarde é outro, e à noite é outro. E tem devocional. Pastor Diego, você é desocupado. Não é que eu sou desocupado, é uma forma que eu tenho de tentar pastorear você. De estar fazendo parte da tua vida, do teu dia a dia. Você vai ver essa cara bonita aqui, essa testa grande o dia inteiro. Para você lembrar que de um lado o diabo quer destruir, mas do outro lado Jesus Cristo veio para salvar e dar vida e vida em abundância. A minha oração hoje, para nós encerrarmos, é que você mate tudo que está tentando te matar. Que você destrua tudo que está tentando te destruir. Porque todos nós estamos a um passo da queda.
Construir é uma das coisas mais difíceis que tem. Um nome, uma reputação, uma família, um ministério, uma empresa. Mas um passo destrói tudo. Num passo. O pecado é como um homem que criava um leão na África. Ele achou aquele leão muito pequeno. A mãe dele foi abatida por caçadores. E ele pegou aquele leãozinho e levou para casa. Tão fofinho, tão bonitinho, tão lindinho, do tamanho de um gatinho. E ele deu leite para aquele leãozinho. E ele alimentou. E aquele leão ficou maravilhosamente lindo, fofinho, como um pet. E muitas vezes esquecendo que ele não era um pet. Ele é um leão. E por mais domesticado que ele fosse, ele tem instintos. E um dia aquele homem criou o leão. Ele subia no sofá, ele dormia na cama com eles. Aquele homem se casou, teve uma filha. E durante muito tempo, aquele leão era o amigo da filha dele, de 4 aninhos. A menina brincava, subia na juba do leão, deitava sobre o leão. Era um pet. Mas um dia, aquele homem chegou em casa e não encontrou mais a sua filha. E desesperado, chamando o nome da filha, a primeira coisa que veio na cabeça dele era que o leão também estava em casa. E quando ele chega em casa, entra no quarto da menina. O quarto estava todo ensanguentado. O leão havia comido aquela menina. Porque por mais domesticado que fosse, por mais fofinho que fosse, por mais tempo que passasse vivendo como um cachorrinho, como um gatinho, na realidade, ele era um leão. Por mais que você ache que está sob o seu controle, por mais que você ache que está no controle, eu domino, eu sei a hora de parar, eu sei quando tiver para aparecer, eu sei quando dá um fim nisso. Você não sabe, isso é um leão. E talvez um dia que você fale, está tudo sob o controle, uma tragédia aconteça na sua vida. Um dia que você diz, é só um leãozinho, e haja um assassinato dentro da tua casa, dentro da tua empresa. Esse homem foi para cima do leão. Ele queria matar o leão. Mas não adiantava mais. O leão já tinha matado sua filha. O leão já tinha destruído a sua família. Ele poderia matar o leão, subir no leão morto. Não ia resolver o estrago. Eu vou te dar 3 conselhos para a gente orar no pique. Primeiro, ore e vigie todos os dias. Na raiva, na alegria, na solidão, na companhia, na carência, na completude. Mateus 26:41 diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ore, ore. Não fique sozinho, ore. Fale com Deus. Estabeleça horários de oração. Estabeleça. Avalie seus pensamentos, avalie seu comportamento, avalie as suas atitudes, avalie, peça ajuda, não normalize, corte imediatamente qualquer ambiente ou pessoa que desperte a sua fraqueza. Se você está saindo da bebida, não é lugar para andar do lado de gente que bebe. Se você está saindo da pornografia, não é para andar com gente que fala coisas obscenas. Se você está curando a sua vida profissional, anda do lado de gente honesta, gente que trabalha direitinho. Vigia e ora todo dia. Segunda coisa, encha-se da palavra. Salmo 119:11 diz, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Leia a Bíblia, leia, vai assistir o Pense e Ore, compre a Bíblia, leia a Bíblia, leia, para com essa conversa fiada de que não entende porque lê com má vontade, não entende porque começa a ler já querendo parar, não entende porque pega a Bíblia quando está morrendo de sono, pega a Bíblia no pior horário, pega a Bíblia no melhor horário, quando você está acordado com vontade. Vai ler, vai se alimentar, memoriza versículos que falam da área de tentação. Porque quando o diabo falar, não morre, não morre, você vai pegar a Bíblia e dizer, morre sim, Deus falou que morre. E faça como Jesus no deserto. Quando o diabo falou, transforma essas pedras em pães. Qual era a resposta de Jesus? Está escrito, está escrito,
Está escrito. Você não vai entrar na minha cabeça porque está escrito. Ah, eu transformo. Está escrito. Está escrito. Para cada tentação tem um está escrito. Está escrito. Está escrito. Ore todos os dias. Encha-se da palavra. E por fim, ande com pessoas que te puxam para cima e não para baixo. Para cima. Não vai andar com tranqueira. Prega por tranqueira, mas não anda com ele. Evangeliza o tranqueira, mas não leva para tua casa. Ai, pastor, eu estou criando uma aliança com ele, que eu estou pregando para ele. Prega, mas não faz aliança. Aliança é com a luz. Ide pregar por evangelho para toda criatura. Todo mundo que Jesus pregava, ele levava para participar da ceia com ele em casa? Não, só os 12. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios, será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Caminhe perto de gente madura. Gente que aponta o dedo na tua cara e fala assim, ó, eu te amo. E você está errado. Você está errado. Fazer o que você está fazendo está errado. Não está certo, Deus não está gostando. Para com isso. Põe gente do teu lado que tem capacidade de apontar o dedo na tua cara e dizer, para com essa palhaçada, você é de Deus. Para com essa patifaria, você nasceu para servir a Deus. Muda esse comportamento. E não gente que fica vendo você caminhar para a destruição e dizendo, é isso aí, miga. É isso aí, miga. É isso aí, migo. Você tem direito, vai lá, miga. Vai lá, estou torcendo por você. E quando você estiver na lama, vai embora. Arrume alguém de confiança para você prestar conta da tua vida. Afaste-se de grupos que te puxam para longe de Cristo. Esse povo comunista, feminista, esse povo que não quer respeitar norma, que não quer respeitar Deus, que prega contra a família, que prega contra tudo aquilo que a gente acredita, que a Bíblia ensina. Aí, pastor, o mundo mudou. É isso aí. É isso aí. A árvore não morre não. Pode comer que não morre não. É isso aí. O mundo mudou. Faz mal não. O meu apelo final é: nós podemos escolher se estamos um passo da queda ou um passo do arrependimento. Mas antes que o pecado mate eu e você, hoje nós vamos cortar o que vai nos destruir amanhã. Hoje nós vamos cortar. Nós vamos cortar. Fecha os seus olhos. Eu sei. Você sabe que estamos a um passo da queda. A decisão é minha. Ficar irritado com essa palavra, dizer, nossa, o que eu vim fazer na igreja hoje? Queria receber uma palavra de vitória, e mais vitória do que essa, eu não sei qual é. Porque Deus está nos salvando agora. Eu queria que todos nós, nesse momento, chorássemos diante de Deus. Chorássemos pedindo perdão pelos nossos pecados. Chorássemos pedindo perdão por ouvir o que Ele quer e deliberadamente a gente fingir que Ele nem pediu. Não é sobre o passado, é sobre o futuro. Todos nós aqui somos pecadores. Todos nós aqui já erramos. Mas nós não podemos continuar nisso. Mas pastor, vai mexer com gente? Que mexa. Mas eu vou pagar um preço, que pague. Mas eu não vou cair. Eu vou matar esse leão hoje. Eu vou destruir hoje o que quer me destruir. E Deus está comigo, o Espírito Santo vai me encher hoje. Eu vou ter autoridade para cortar o mal pela raiz hoje. Abaixar, andarabacai. Porque eu quero uma vida em abundância. Eu quero uma vida tomada de glória. Eu quero dormir em paz. Eu quero acordar em paz. Eu quero ver as promessas se cumprirem na minha vida. Eu sei que eu estou a um passo da queda, mas essa palavra veio para me salvar. Essa palavra veio para dizer, anda comigo. Esse jardim eu fiz para você. Eu fiz esse jardim para ter comunhão com você. Eu fiz esse jardim para mostrar que eu te amo. E que a melhor vida
vida, não é esse fruto que o diabo está dizendo que é maravilhoso, não é, isso é morte, isso aí vai arrebentar você, isso aí vai trazer uma fase de angústia, um pesadelo, porque esse prazer vai passar, e quando esse prazer passar, a realidade da vida vai bater a porta da tua vida, a realidade vai chegar, e quando a realidade chegar, o diabo vai arrancar tudo de você, ele vai tirar tudo, ele vai tirar tudo, ele vai arrancar tudo, ele não vai deixar nada, porque o diabo nunca melhora, o diabo ele rouba, ele mata, ele destrói, ele manipula, ele engana, ele persuade, ele finge que ele é inocente, ele finge que ele é bom, ele finge que ele não tem mal, mas no final ele é um lobo que quer acabar com você, mas eu sou teu pai, eu te amo, eu projetei a melhor vida para você, eu projetei uma vida de delícias, eu projetei uma vida de paz, eu projetei uma vida de sucesso, filho amado, você nem imagina o que eu tenho para você, mas longe de mim eu não consigo, longe de mim o pecado cria uma barreira, vem para mim hoje, e o caminho para mim é meu filho Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós queremos chorar pelos nossos pecados, Pai. Nós queremos chorar pelos nossos erros. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Quantas vezes não tivemos temor, meu Pai, não tivemos reverência, brincamos, levamos a vida cristã na brincadeira. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelo teatro, pelas coisas que a gente faz, que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. O Senhor vê. E a gente acha que vai ficar escondido por muito tempo. Mas o mesmo que fica me incentivando, fica lá escondido, é o mesmo que vai revelar tudo em breve. É o mesmo que vai me destruir. Nós nos arrependemos, Senhor, porque eu não quero ver o que o Senhor projetou para mim destruído, Senhor. Ajuda-nos hoje a matar esse leão. Nós matamos esse leão hoje. A gente criou ele como um pet, mas ele não é um pet, ele é um animal selvagem. E todo pecado que foi domesticado hoje, eu vou matar. Eu não vou domesticar pecado, eu não vou ter pecado de estimação, eu não vou. A minha natureza é para a liberdade, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, foi para a vida eterna. E eu sei que o teu sangue dá uma nova chance para cada um de nós aqui hoje. O teu sangue nos perdoa, a começar do mais novo ao mais velho. Aqueles que estão se arrependendo hoje, uma nova chance, um novo começo, uma nova oportunidade. Aqueles que estão em Cristo, nova criaturação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos colocar em pé. A sua coragem é importante. É isso que vai falar. A Lírio é uma bênção. A Lírio não é uma bênção porque é lotada. A Lírio é uma bênção porque temos santidade. Nós escolhemos a integridade, nós escolhemos uma vida santa, nós escolhemos servir a Deus, mesmo que isso me custe prazer, mesmo que isso me custe desejos sufocados, eu escolhi a santidade, eu escolhi depender de Deus. Quantos querem escolher a santidade nesta noite? Aí você vai dizer: pastor, mas é tão difícil. É difícil porque você está querendo achar que vai fazer isso sozinho. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito de Deus te ajudará nas suas fraquezas. Paulo vai dizer: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Levanta a tua mão e começa a receber o Espírito Santo. Levanta a tua mão e começa a glorificar o Espírito Santo. Levanta a tua mão e começa a receber poder do Espírito Santo. Onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Começa a receber a coragem para fazer mudanças.
a coragem para sair da humilhação, da vergonha. Eu não estou um passo da queda, eu estou um passo da vida, um passo da liberdade. Volta a falar em mistérios com Deus. O dom de línguas é para edificar a si mesmo. Vai falando em mistérios. Eu declaro que Jesus te lava, Jesus tira toda a culpa, Jesus tira todo o pecado. Hoje nós vamos nos levantar para sermos agentes de cura nessa nação. Uma nação que sofre pelo pecado, uma nação que piorou pelo pecado. Nunca o Brasil piorou tanto como nos últimos anos. O pecado tem tomado conta da nação, e a esperança do Brasil é a igreja salva, a igreja santa, a igreja que não se contamina, a igreja que não se corrói no pecado, mas se santifica. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Eu quero vestes de louvor, eu quero vestes de santidade, eu quero ter uma boca santa, eu quero ter mãos para abençoar, eu quero ter uma alma livre, eu quero ter uma alma livre, eu quero ter uma vida irrepreensível, que maneja bem a palavra, que não tem do que se envergonhar, que combata o bom combate, que complete a carreira, que guarde a fé. Eu quero ser uma tocha do Espírito Santo, que onde quer que eu coloque o pé, demônios saiam, o mal saia, maldição saia. Vai abrindo a boca que o poder vem, vai abrindo a boca que a glória vem. Deixa o céu sorrir para você, deixa o céu sorrir para você. Não é a Bete, não é pirâmide, não é jogo de azar. Eu sou dependente do Senhor. Você que está viciado aqui, viciado em jogo, viciado em pornografia, começa a buscar Deus, que essa barreira vai quebrar hoje. Esse vício maldito, esse vício de pegar o dinheiro e ficar em tigrinho, ficar em joguinho, não vai acabar com a tua família. Hoje o poder de Deus te liberta. Essa carência desgraçada que faz você se humilhar para quem não deve, hoje o Espírito Santo te livra, te salva, te perdoa. Quebra todo vício aqui, quebra todo vício aqui, toda corrente agora, pelo poder do nome de Jesus. Satanás, ouça o que eu vou dizer. Eu não vou falar duas vezes Satanás, porque eu falo na autoridade do nome de Jesus. Todo vício que prende essa pessoa agora, eu dou uma voz de comando: Satanás, saia! 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 Não é aceitável um crente viciado. Não combina. Seja lá qual for o vício. O diabo não quer te afastar da igreja. O diabo quer te manter na igreja longe de Deus. E eu declaro agora, esse vício, se você permitir, o sangue de Jesus te liberta. Bloqueie esse aplicativo. Se a estatística está certa, 29% das pessoas que estão aqui estão jogando. Se a estatística está certa, 29% estão jogando e 27% está viciado. E eu já ouvi, não foi nenhum, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 6. Gente mandando mensagem: me ajuda, pastor. Quem me dera poder te ajudar. Quem me dera eu ter poder para te salvar. Mas o pastor dos pastores está aqui, aleluia. Peça ajuda para ele, peça socorro para ele.
Você que precisa de ajuda, fala, me ajuda, Senhor, me tira disso, Pai. Me tira disso, eu não vou, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Urabachandarabacantarabac.